Boa noite a todos. Boa noite. Queremos desejar boas-vindas a todos os presentes e a todos que estão assistindo online o 30º Mês Espírita de Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Que bom tê-los aqui conosco. Informamos que todas as palestras do Mês Espírita serão transmitidas ao vivo e ficarão gravadas no Facebook da USE Peruíbe, seguindo a programação. Ontem, a palestrante Adriana Sandresch nos trouxe o tema Burnout e a ilusão da produtividade material infinita. Uma conscientização muito importante para todos os trabalhadores. 30 anos de realização do mês espírita, com a USE unindo as instituições, promovendo a troca de experiências, o desenvolvimento da união, trabalho em conjunto, divulgação da doutrina espírita e seus princípios com base nas obras de Allan Kardec. Uma busca incessante pelo fortalecimento da doutrina espírita, do movimento, promovendo uma prática da caridade, o estudo, a difusão e prática da doutrina espírita. 3 décadas de uma jornada incrível de aprendizado e companheirismo, sustentando o crescimento e prosperidade deste evento lindo que acontece todo mês de maio. Este ano o tema escolhido foi Caminho do Novo Milênio, Ciência, Espiritualidade, Sociedade em Transformação. Convidamos neste momento Rafael para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Convidamos todos então neste momento para nos conectarmos, nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Para isso, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos, mergulhar um pouco mais dentro de si mesmo e buscar essa ligação divina, essa luz que há dentro de cada um de nós. E vamos assim elevando o nosso pensamento ao alto, procurando fortalecer a nossa fé, dando vazão ao amor que há dentro de cada um de nós, sentindo essa luz se expandindo dentro de cada um. E vamos assim agradecendo a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos nesta noite de hoje. Vamos agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, por esta casa que nos acolhe neste momento, a casa de Jesus. Vamos agradecendo aos benfeitores, amigos espirituais, por nos ampararem, por nos conduzirem, rogando a estes amigos espirituais que possam nos inspirar as reflexões necessárias a partir dos assuntos que serão abordados nesta noite de hoje, para que possamos conectá-los com as nossas vidas, com o nosso dia a dia, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rafael. Hoje a nossa harmonização musical fica por conta do casal Mauro e Valéria. Já quer seguir
soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Esse vai e vem, Sei que voltarei sei que voltarei pra cuidar da pra flor, cuidar da flor. pra acalmar a dor e ser feliz. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. No meu dia, o que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia
Será que dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração. Coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Será que dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Lembrei da minha mente, corpo e coração. Coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Todo mundo harmonizado? Lindo, né, gente? É demais. Vamos lá. Convidamos Marluce Barrini para desenvolver o tema Disciplina do Pensamento como pilar da reforma íntima. Marluce é palestrante da Casa Espírita Nosso Lar. Bem-vinda. Muito boa noite a todos. Como que é o nome dessa música? Todo dia um movimento. Já foi a palestra. Perfeita! Gente, não tem nem o que falar. Exatamente isso. Facinho falar sobre esse tema, porque já que é tão tranquilo a gente dominar nossos pensamentos, que vão e vêm toda hora, nossa cabeça às vezes não para nem um minuto. Eu vou começar com as palavras de Joana de Ângeles. Melhor ela, né? Que nos traz uma mensagem chamada vigilância. E ela começa assim: vigilância, irmão, sobre o pensamento, que é força viva a tecer-te o destino. Se o guardas puro, no bem, com amor, aí serás ditoso, forte, feliz, digno. Mas se o deixares, porém, ao sabor do vento, das paixões vulgares, das coisas impuras, aí verás que todo esse sentimento vai enegrecer, trazendo sombrio lamento. Pensas no amor e o amor te visitará. Pensas na luz e a luz te envolverá. Pensa em Jesus e Jesus te abençoará. Na verdade, é na tua mente que o bem e o mal secretamente se desenvolvem, trazendo as consequências no dia atual ou no porvir imortal. Por isso,
vigilância, irmão, sobre o teu pensamento, que é força viva a tecer-te o destino. E por que é que a gente vai buscar um destino tão sofrido? Oh, meu Deus! Como a gente gosta de complicar mais as coisas e trazer pensamentos mais negativos do que positivos, mais de medo, de tristeza, de uma série de condições. E aí então vamos buscar as respostas que já sabemos, que diz na música, né? Onde está a origem desses pensamentos? Como eles são? E Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, que é um compêndio que eu amo esse livro, é pequenininho, mas ele traz, né, a gente pode estudar para tentar compreender como é que se forma isso, como é que é a nossa mente. E ele começa de uma maneira muito linda, dizendo que a nossa mente, né, que a mente, né, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele fala que, né, a gente é como se arrancasse ali, né, da terra para os céus, né, tirando ali a feição de um diamante bruto, de um carvão arrancado ali da escuridão da terra, sob a égide de Jesus, como um lapidário, que vai ali mostrando que tudo vai para o alto se transformar num brilhante maravilhoso, mostrando a verdadeira imagem, o verdadeiro amor, a consciência divina que nos rege. É lindo isso. E ele diz que nos primitivos aparece como instinto. Na alma humana é como se fosse assim, salteando da ilusão para a inteligência. É bem assim que nós estamos ali. E nas almas perfeitas, aí é aquela luz divina, maravilhosa, brilhante, que reflete realmente a imagem de Deus. Então, ele diz que assim, na condição que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, a gente está bem ali, né? Tem hora que a gente vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. O que acontece? Ele diz que o nosso coração é a face da mente. E o nosso cérebro é onde produz, é o dínamo, né, que produz esses pensamentos, que é uma força, né, criadora, criativa, que está agindo, que está ali se movimentando, criando e destruindo, né, ainda está assim, aqueles deusinhos que não sabem muito bem como usar aquela força, né, que se materializa, que dá vida. E aí ele coloca que tudo isso é maravilhoso, nossa, perfeito, só que cada um de nós faz parte de um todo, e cada um de nós contribui com pensamentos, e todos nós estamos mergulhados nos pensamentos uns dos outros. Fôssemos só nós, beleza, mas e aí? Juntos, assimilando e doando, mensageiros uns dos outros, sem dúvida nenhuma. Ele coloca no capítulo 2, esse capítulo 1 é muito bonito, onde ele coloca toda essa questão de como começam assim, né, as nossas ideias, e essas ideias vão se formando em pensamento, e esses pensamentos vão se formando em ação, e aí ele coloca no capítulo 2 assim, que a mente é o espelho da consciência lúcida. E ela é como um grande escritório, com vários departamentos. E aí tem o departamento ali dos desejos. A gente até pensa assim, nossa, desejo isso. Mas ele coloca que esse departamento é importante para nos trazer assim, aspirações, uma vontade de trabalhar, né, de fazer alguma coisa, já que nós temos que ter essa atividade, essa prática, colocar em ação esse pensamento. Então esse escritório aí, né, do departamento do desejo é muito importante para isso. Aí vem o departamento da memória, né, que grava todas as coisas, que assimila, que vai formando, né, essa condição de guardarmos tudo aquilo que é importante. Aí vem cada departamento com uma função, cada um com uma especificidade. Mas só que ele diz que assim, tanto a memória
como, de repente, ali, todos os outros departamentos, que é um conjunto que vai nos dando uma condição, eles têm alguém que está acima, que é a grande gerência, né? Que é a vontade. Que sempre nós estamos ali, né? Sempre sofrendo certas mutações, certas assimilações, sempre estamos ali recebendo muita coisa. Isso faz parte de uma lei, né? Que a gente precisa desse livre-arbítrio para decisões, mas que a vontade, sendo assim, colocada a nível de consciência de um grande juiz, ela vai realmente ponderando e decidindo. É ela que sustenta, que dá força para que nós tenhamos uma harmonia no nosso espírito. Olha que bonito, né? Então, precisamos disso para termos uma clareza maior. Mas é claro que depende justamente do grau de evolução de cada um. Então temos uma consciência divina, estamos mergulhados nessa consciência que nos traz toda uma condição de nos sentirmos um com Deus, com essa que a gente poderia chamar, né, de sagrado, de supremo, que a gente não consegue nem decifrar. Mas por que é que a gente faz opções muitas vezes tão erradas, pensamentos tão destrutivos, que nos tiram dessa conexão, que nos roubam dessa clareza? E aí, numa noite como essa, um instrutor juntou um grupo para fazer uma experiência e vai explicar bem essa nossa condição. Ele entregou para cada um uma bexiga colorida e um palito. E aí, a ordem dele foi assim: cada um vai encher ao máximo essa bexiga. Todos encheram, uns até não sabiam por que era, acabaram até enchendo demais, estourou. Mas no final, ele disse: bem, agora eu só vou dar um comando. Todos vão levantar a bexiga com a mão esquerda, o mais alto que puder, e com a outra mão o palito. E vocês vão proteger essa bexiga. Já cada um, a adrenalina começou a subir. Cada um olhando para o lado, já não passou assim, quer dizer, depois de um tempinho, tipo assim, uns 5 segundos, não tinha mais nenhuma bexiga inteira. E aí o instrutor disse: mas peraí, acho que vocês não entenderam muito bem. Eu não pedi para ninguém estourar a bexiga de ninguém. Eu só falei: protejam a sua bexiga. E aí nós vamos trazer para a nossa realidade. O que é essa bexiga? Essa bexiga são as nossas aspirações, nossos sonhos, nossa missão, tudo aquilo que a gente traz quando reencarna aqui. A gente vem com uma bexiga cheia, sabendo da nossa função. E temos uma única instrução: cuida disso, que é sublime, que é fantástico, que nasceu de um sonho maior, que tem uma finalidade maior. E o palito somos nós. Nosso corpinho aqui, a nossa cabecinha, e a gente pensa que proteger é ter força. E força é enfrentar com reações. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me proteger. E o que é isso? Nós não podemos esquecer que estamos no mundo das ilusões. O planeta Terra é um mundo de uma grande ilusão. E a nossa mente egóica é que nos arrasta para quê? Para aquela condição de acharmos que tudo é perigoso. É o medo, é a vitimização, a gente olha para todo mundo como se todo mundo quisesse furar mesmo os nossos sonhos, e a gente acaba furando dos outros sem querer, porque a negatividade é tão intensa. E não é por mal, a gente não quer fazer por mal, é por muito amor. Nossa, eu quero proteger aquela pessoa de todos os males. E aí eu começo a criar essa couraça ilusória. E a nossa mente vai ficando viciada. E vai chegando o momento em que a gente acredita tanto que nós somos tudo aquilo. Só aqueles pensamentos que gritam dentro da nossa cabeça. E aí vai entrando nas doenças do nosso tempo. A depressão, a ansiedade, tantas doenças, e aí pioram ainda por conta do quê?
de que cada vez a gente está mais globalizado, chegando as informações cada vez mais rápidas, muito mais. Agora nós somos suscetíveis das informações externas e quando percebemos, já estamos mergulhados no quê? No inconsciente coletivo. Estamos fazendo parte desse processo. E aí vem muitas terapias, vem muitas tecnologias nos auxiliar. Mas, muitas vezes, fica no supérfluo. A gente não consegue chegar na essência. Por quê? Porque o medo faz parte do ego. Essa mente egóica, ela precisa desse medo para sobreviver, senão ela não vai existir mais. Nós seremos só amor, só olhar belo para todos. Ele precisa te segurar nessa mesmice, nesse mal. O que é o mal? Nesse diabolos. O que é diabolos? É aquilo que nos aparta, que nos afasta daquilo que é divino, daquilo que é importante para a nossa alegria que nós tanto queremos. E aí, muitas vezes, as pessoas ouvem muito, falam muito, mas aqui dentro não chegou ainda a maioria de nós. Aí acontece mesmo, como esse tema é muito pesado, vou contar uma coisinha engraçada, vai? Nenhum terapeuta pode ficar com bronca de mim. Não, é um rapaz, nossa, desde criança ele morria de medo de galinha, mas tinha tanto medo de galinha, mas tanto, e ele dizia pequenininho, é que eu sou um milho, a galinha vai me comer, eu tenho medo, morro de medo. E todo mundo falava para ele, você é um ser humano, você não é um milho, filho, pelo amor de Deus e tal. Mas aquele medo foi se disfarçando dentro dele. Ele tinha vergonha de falar para as pessoas, mas por dentro, quando ele via uma galinha, saia correndo que nem um doido. Até que os pais resolveram mandar ele para a melhor clínica top, aquela lá que tem as tecnologias mais avançadas, onde ele ia ficar repetindo mais de 50 vezes por dia, eu sou um ser humano, eu não preciso ter medo de nada. E era por essa técnica da repetição que ele ia conseguir superar o trauma. Ele ficou 6 meses. Depois de 6 meses recebeu alta. Os pais foram lá, buscaram e ficaram felizes. Ele estava transformado, ele estava outro. E ele dizia sem parar, eu sou um ser humano. Eu não tenho mais medo de nada, nem de galinha. Eu não tenho medo de nada, eu sou um ser humano, eu não sou milho. Não sou milho. Vocês estão vendo aqui um ser humano. E aí, todo mundo feliz, foi aquela festa e tal. Só que o professor, que era alto nível de terapia, super, quis estar presente. Na saída, quis deixar uma galinha para que ele tivesse esse contato pela primeira vez com a galinha. Na hora, ele está saindo, que ele vê aquela galinha, mas saiu correndo que nem um louco, que nem um doido. E todo mundo correndo atrás, e principalmente o terapeuta, foi correndo e falou, meu filho, o que aconteceu? Ele falou, nada, eu sou um ser humano, eu não sou um milho, eu sei disso. Mas será que a galinha sabe? Nós somos assim, a gente sabe, mas será que a galinha sabe? Será que os outros sabem? Será que nós sabemos de verdade quem somos? Porque filhos de Deus, Jesus falou que somos deusinhos, deuses, luzes que tinham que brilhar, sal da terra. Mas por que a gente acredita no primeiro que chega, num farol, e te xinga sua mãe, e você acredita? Fala, meu Deus, está me xingando. Não, porque toda vez que nós entrarmos nesse piloto automático, olha, está vendo? Toda vez que chegarmos nisso, e estivermos discutindo mentalmente com alguém, tentando provar para alguém quem nós somos, nós estamos no ego. E existe mal maior do que esse? Foi exatamente esse orgulho, e todos os filhinhos do orgulho, e todos os nomes que possamos dar, que é isso, que é o mundo da ilusão, que é aquilo que a gente tem que provar para nós mesmos, que nós não podemos ser furados, mas podemos furar, porque temos a nossa razão, e essa razão que nos prende à sintonia que nós nos encontramos hoje. Se a gente toma cuidado, um olhinho para o lado já gera o quê?
eu vou entrar com uma ação contra você, porque eu estou nos meus direitos, porque isso. Então, tem um lado bom? Sim, eu acho que a nova era está nos induzindo a uma reflexão maior, e que somos todos iguais, e que temos que nos... Mas, por outro lado, também nos convida a pensarmos assim: estamos num planeta que está passando por um processo de transição planetária. Quanto tempo nós vamos continuar nessa mesmice? Acho que ninguém aguenta mais. Ninguém está aguentando mais. É muita coisa, é um sofrimento que nos arrasta. E a gente fala, pera, eu conheço, eu já li não sei quantas vezes no Evangelho, todo dia eu abro lá. É cada dia uma lição que vem para mim. Todo dia eu estou buscando um recurso. Eu faço oração, meu Deus, como eu oro. E aí? Eu olho na esquina, pronto. Alguém já me provoca. Me tira do sério, mas é coisa grave. Né? E a gente tenta justificar. Porque, olha, pode fazer o que for comigo, mas falou do meu filho? Ah, não, eu não aguento. A gente consegue arrumar desculpas e sofrer. E Deus só quer o quê? Que os nossos pensamentos sejam, sabe, cada vez mais tranquilos e leves. Aí, a gente vê uma coisa que quando eu li em Ação e Reação, do André Luiz, eu fiquei pensando naquilo, porque ele diz que nós damos tanta vida aos nossos pensamentos, mas tanta vida, que acabam formando, né? Formam pensamentos que ficam impregnados nas paredes, que ficam impregnados até nas pessoas, né? Que quando são pensações, ele usa esse termo, pensações, né? Eu já pensei logo quando eu li a primeira vez, nossa, que estranho. Aí depois, conhecendo, ele diz que o que é pensação? É como se fosse uma fusão dos pensamentos com os sentimentos, com as emoções, com aquilo que estamos sentindo. E aí forma algo que fica com o corpo sutil mesmo. Aquilo dá vida, a gente dá vida. Olha como a gente é poderoso. A maioria das vezes a gente faz um corpinho sutil assim, como um dardo mental. Que pena, né? E vai lá, né? Um dia a gente vai ter uma pensação tão linda que vai formar como se fosse um anjo de luz, uma ponte de luz chegando até o coração daquela pessoa que gritou, te ofendeu na frente de todo mundo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir essa pensação. Então, percebamos o quanto nós temos a condição de criar, de controlar. Será? De criar, sim, mas e de controlar? E de pensar assim, como eu vou encontrar estratégias para conseguirmos, apesar das coisas que estão ali acontecendo, e nós não controlamos, porque a gente sente que não controla nada, por ilusão achar que a gente está no domínio das coisas e que se a gente conseguir planejar direitinho e fizer tudo certinho, não vamos sofrer. Como diz a letra, né? Olha que coisa linda, né? A dor é como se fosse o parto da vida. Olha a paciência que tem que ter, tá vendo? Calma, respira, olha, uma ensinar técnica, respira, ai, filhos de Deus, tão felizes. E aí a gente pensa assim, tá bom, eu quero muito. Tem técnicas, tem muitas. Tem até, eu acredito, né, que tem obras que vieram complementares, né? Emmanuel trouxe muita coisa boa, que quando a gente lê, fala, nossa, é isso. Mas como colocar na prática? E aí, são muitas obras que apareceram, e uma delas que eu gosto muito, que é uma obra espiritualista mesmo, do Eckhart Tolle, né? Tanto o poder do agora, como praticando agora. Tem um outro também, como é que é o outro? É no mundo... Ai, peraí que o meu pintor aqui vai dar depois. São livros muito bonitos, que a gente até gosta de ler, complementando o Evangelho, porque ele traz assim, essa consciência divina que está dentro de nós e que quer emergir. E de repente a gente está só na superficialidade, só vendo as coisas que estão chegando e nos machucando. E a gente pensa que nós somos isso.
Nós somos ali, ó, aquele lago que sofre, né? Então ele dá técnicas tão lindas de que a gente conseguiria, a partir do momento que, sabe, deixasse a coisa com mais leveza, que tivesse aquela entrega, mas não aquela coisa passiva, tipo assim, tudo bem, vai, estou sofrendo, então tá bom, vai, se Jesus quer, né? Deixa eu sofrer tudo nessa vida, porque assim, né, eu acabo com esse karma e mais rápido eu vou para o céu. Que mentira, né? Já está no inferno aqui, já vai continuar no mesmo inferno, já está vivendo um umbral, né? Então já está na sintonia do umbral. Não, é o contrário. Aceitação da não resistência àquilo que vem te machucar. Quando a gente conseguir isso, e dá para conseguir, e dá para a gente se transformar, e Jesus mostrou isso, né? Que o improvável pode acontecer, e aquelas pessoas que querem, mesmo com as piores condições, com as piores vidas, conseguem se libertar disso, desse eu mesquinho, né? Desse eu egóico que vitimiza, que fica julgando, que fica só, sabe, ali naquela zona ali de conflito. Ele mostrou, né? E tem aquela história daquela mulher linda. Pensa na mulher bonita, cabelos longos, perfumados, se vestia com primor, aquelas sandálias douradas, aquela roupa feita toda de seda, brocado de ouro, querida por muitos pela beleza e mal falada por tantos outros, invejada, vivia com a cabeça no inferno. Ela ouvia vozes o tempo todo, falavam até que eram 7 demônios, 7 espíritos maus. Ela vivia em obsessão, não sentia mais alegria pela vida. Ela se sentia um objeto, com medo de tudo, porque ela sabia, ela se sentia mal com ela mesma. Ela não tinha mais nem respeito e amor próprio. Até o dia que ela viu aquele homem. Pensa no homem lindo, olha que lindo meu guarda-costas hoje. Pensa que homem lindo. Ela viu aquele homem. Ela teve medo. Medo. Porque sempre falaram que ela era uma pecadora. Que ela ia morrer ali, apedrejada. Ela não tinha moral nenhuma. Não era nada. Era só a beleza dela. Era uma mulher objeto. Ela era o quê? Uma cortesã. Uma mulher da vida. Mas ela viu aquele homem. E quando ele olhou para ela, o que ela sentiu? Indescritível. Ela sentiu que alguém olhava com um olhar diferente. Um olhar que via algo que ela mesma não via. E em Boas Novas, Humberto de Campos fala da conversa mais linda que ele teve, e foi com ela. Foi com ela que ele conseguiu falar sobre o verdadeiro amor, sobre essa entrega, sobre o singular, se entregar, se doar a alguém. E ela tirou todos aqueles pensamentos ruins, tudo aquilo que vinha sem parar. Foi a melhor desobsessão da vida, mais rápido, numa conversa ele conseguiu, com aquele olhar que enxergava além das aparências, que enxergava além do mal, da superficialidade, que enxergava a verdade, o sagrado, o lindo dentro de cada ser humano. E aí, o que aconteceu? Ela, ouvindo aquelas palavras, que ela tinha essa condição, ela se entregou. Ela não queria mais saber se estavam xingando, falando mal, e que olha que falaram, hein? E olha que sempre os próprios discípulos, aqueles que eram para ser, né, os irmãos verdadeiros, todos eles tinham um mau preconceito. E ela ouvia eles cochichando, eles sempre duvidando, tanto que ela teve que transcender tudo isso. E aí quando ela foi naquele em Naim, né, que teve aquele banquete, e ela entrou, ela enfrentou todo mundo, se ajoelhou, e o que ela fez? Perfumou os pés do Senhor, enxugou com seus cabelos, sem medo da crítica, totalmente entregue. E mais do que isso, quando o Mestre apareceu depois da cruz, em forma de luz, foi para ela em primeiro lugar, e não acreditaram nela. Ela continuou ouvindo e sentindo, mas aquilo já não atingia mais. Ela já tinha tomado uma decisão de que ela queria uma vida alegre, vivendo dentro do bem.
ela fez essa opção e deu certo. Então, se deu certo para um e para tantos, de encontrar o que chamam muitas vezes de iluminação, e não é uma iluminação, quando você clareia a sua razão e enxerga o verdadeiro sentido dessa vida, ela conseguiu. E aí, mais tarde, ela se entregou, ela própria, deu o maior depoimento, né, da ação. Porque a oração é isso, né? É orar, mas com ação. Não é só orar, eu quero ser bom, é agir para ser bom. E ela agiu. Ela foi lá, acolheu aqueles irmãos que estavam totalmente em chagas da lepra, todos reclusos, todos banidos de uma sociedade. E ela começou a falar sobre Jesus como uma verdadeira discípula, dando para aqueles irmãos. Porque a pessoa que consegue entrar naquele lago, não ficar na superfície, para a profundidade daquele lago, sentindo paz, consegue sentir uma alegria. E é nessa alegria que sente Deus, que sente compaixão pelos outros. E foi nisso, nessa sensação de paz, que ela encontrou Deus e encontrou sua verdadeira missão. E sentiu compaixão. Compaixão não é dó. Compaixão é se identificar, é se doar, é ter algo de bom para oferecer. E você tem que ter um pensamento muito forte. Você tem que ter uma pensação, que é pensar simples, seria, vou fazer o bem. A nossa consciência vai dizer, sim, fazer bem é importante, é o mais importante. Mas essa pensação do bem seria dizer, eu vou, porque eu estou sentindo, eu sinto que eu preciso. E é isso que nós temos que fazer. Cada vez que vem aquela angústia, aquela tristeza que vem do nada, que a gente nem sabe de onde surgiu, é pensar exatamente assim. O que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Qual a causa? Como se fôssemos observadores, aqueles que saem um pouquinho, se afastam e olham com um olhar diferenciado, de leveza, sem julgamento, sem ser vítima, sem querer nada. Olhar do lado de fora. Por que eu estou sentindo isso? Esse é o maior exercício para a nossa reforma íntima. Já que reforma íntima não é como reformar nossa casa, que seria tranquilo, né? Vou dar uma pintadinha aqui, uma tapadinha aqui, vou trocar essa coisinha aqui, tá bom. Dá para quebrar um galho. A nossa reforma dói. Tem que destruir, tem que rebentar aqueles conceitos enraizados em nós que não são verdadeiros, mas que foram existências, muitas encarnações que nós temos vida, não é nessa. Nós trouxemos uma bagagem de ilusões conosco. A gente não queria. Quando a gente é criança, somos mofados, né? Que legal. Por isso que Jesus falou que realmente o reino de Deus, para entrar nele, tinha que ser como uma criança. Que a criança, ela está no agora, ela está no hoje, ela está no presente, ela está vivendo, ela está com sorvete, ela está com sorvete. Caiu o sorvete, ela chora porque ela está ali, Você fala assim, olha, daqui a pouco nós vamos, a criança... não fala isso. Não fala daqui a pouco nós vamos fazer uma coisa, porque ele começa agora, mas é já, nós vamos agora. Não existe daqui a pouco. Não existe amanhã, existe agora. É isso. Esse estado de agora é o mais importante. Aí a criança é preservada, ela vem tão conectada ainda, já sentindo ainda, bem próxima, Aí de repente ela entra na adolescência. Oh meu Deus! Aí o que acontece? Quando a gente entra na adolescência, a gente tem a bagagem que a gente recebeu nessa nossa primeira infância. Os conselhos, as evangelizações, se Deus quiser, que todos os pais levam, todos aqueles conceitos para tentar ajudar esse espírito que vem precisando de muita força, de pensamentos muito positivos, de muita... se Deus quiser, em todas as casas espíritas, pelo menos, muito diálogo gostoso, poupando a criança de brigas, de comentários ruins, de televisão ligada, de celulares. Não vamos pensar nada disso, vamos pensar, esquece que o mundo moderno, faz de conta que nossas casas são aquilo que
foi plasmado por Deus, que fosse um lugar abençoado, né? Onde a criança tivesse condições de assimilar tudo de melhor, todo aprendizado. Porque quando chegar na adolescência, ele vai fazer o quê? Pegar a malinha dele que ele trouxe do passado. E aí começa a pegar, isso aqui eu trouxe do passado, isso aqui é do presente. É engraçado, a criança joga tudo fora do presente e fica só do passado, né? Porque você vê se transformando aquela criaturinha tão bonitinha, fofinha, numa criatura tão revoltada com o mundo, com a gente, com tudo. Por quê? Porque a gente traz essa bagagem do passado, meio estranha, com muitas experiências. E se hoje está difícil, imagina no passado. Se hoje a gente está começando a avaliar a consciência do bem e do mal, do que é certo e errado, se colocando no lugar do outro, imagina quando era tudo dente por dente, olho por olho, e as coisas levadas, julgadas tão sem, cada um por si. Aí é que a gente pensa assim, que Deus nos ajude para que a gente consiga, quem é mais velho, poupar esses jovens também. O que a gente está contribuindo com esses pensamentos? Será que a gente está sendo otimista? Se nós somos espíritas, conhecemos, né, que nada acontece por acaso. Se nós conhecemos, tanta coisa que nos diferencia. Se a gente não conhecesse tudo isso, seríamos revoltados. Seríamos. Iríamos achar que, será que existe Deus? Que injustiça? Por que uns nascem assim, outros assim? Muita coisa que viria na nossa cabeça. Mas se sabemos que nós somos privilegiados, que trazemos exatamente a condição de lidarmos com as experiências, podendo optar se queremos pela dor ou pelo amor. E quando optamos por amor, é um gesto, né, que vale, que encobre 1 milhão de pecados. Olha a coisa mais linda. Precisamos sofrer? Não. Por que então vamos passar isso para os jovens o tempo todo, falando de negatividades, falando que ele não tem talento, que as coisas não são assim, às vezes para para preservar aquela bexiga linda que é o nosso querido, né, ente amado, a gente fura mais rápido do que a gente prefere a gente furar do que o mundo furar. Não, te prepara para a vida. Peraí, deixa eu te mostrar como é que é a vida. Não é assim? Sai do mundo de faz de conta, olha a realidade como é. Será que essa realidade, ou a gente está tirando, roubando a oportunidade do outro, de enxergar por ele próprio e ver o quanto essa natureza é linda, e de observar mais, viver o agora, o momento. Essa é a chave de tudo, é tudo que temos. O sofrimento, o que é? É a recordação do passado, né? Olhar, vem o remorso, a culpa, né? Eu não devia ter feito isso, eu não deveria ter feito, e a gente remoe aquilo, e lembra do que uma pessoa falou, e lembra do que outra, e tenta justificar, mas eu sou assim, porque também a minha infância, porque isso, quer jogar para alguém. Ou então a ansiedade por querer, antes da hora, sofrer antecipadamente algo que de repente nem vai acontecer. E com isso, a gente faz o quê? Não para de pensar, não dá um tempinho. Porque se a gente conseguisse parar por 1 minuto, respirar, olhar para o alto, ver a beleza da natureza, a gente ia sentir a conexão novamente. Ia dar um espacinho entre um pensamento e outro para a gente encontrar o quê? O silêncio. E é nesse silêncio que a gente consegue se reconectar com o Supremo, com o Sublime dentro de nós, que está dentro e fora de nós. Então que possamos fazer isso, vivenciar o agora. Quando a gente sair para dar uma volta com alguém, a gente vai lembrar da conta de luz, pode ter certeza. Olha, pode ser que aqui não, né? Nessa casa talvez, mas a maioria fala assim, nossa, amanhã é segunda-feira. Meu Deus, tenho tanta coisa para fazer amanhã, quanta conta para pagar. E o pior de tudo, é que todo mês vai vir uma conta. Quer dizer, tem mês que vem mais do que uma conta da mesma coisa. Tem hora que a gente fica louco, se fica pensando só nas coisas que fazem parte da nossa materialidade. Faz parte, sim, não vamos fugir. De repente, né, fala, nossa, a palestra foi boa, hein? Nossa, eu não vou nem pensar mais em conta. Quero nem saber de conta mais, né?
Doença, as contas vêm, a dor vem, a doença vem. Mas como lidamos com isso? E que horas lidamos com isso? Se soubermos vivenciar aquele minuto que estamos juntos, almoçando, saboreando aquela comida. Tem gente que come tão rápido que nem sentiu o que comeu. Depois você fala, ficou boa a comida? Ai, o que foi meu de almoço? Nem percebeu. Está no automático. Porque está comendo e está pensando ali no que vai fazer, no que o outro falou. A gente não vive com a intensidade que Deus espera de nós, com leveza e ao mesmo tempo com alegria de viver, aproveitando até as experiências chatas, que são os nossos testes. Então, sempre vindos em ciclo, né? Sempre vai e volta para ver se a gente deu um passinho à frente. Ninguém espera muito de nós de repente, mas se a gente não tiver essa decisão, essa vontade, que é a mestra, ligada à consciência nossa divina, e não à consciência tirânica, que quer ver a gente mergulhado no meio, na superfície, vendo os vendavais, vendo as tribulações, as tempestades, que vão acontecer, faz parte da vida da natureza. Se estivermos mais embaixo, tranquilos, esperando acalmar, teremos conseguido o segredo fácil, tranquilo, muito difícil para a prática. Quem conseguir, por favor, passa para nós, porque é um desafio. Mas estamos querendo muito. Chega, vamos tentar, Nascemos para ser felizes, nascemos para vencer a nós mesmos, nascemos para controlar esse pensamento que quer nos controlar. E temos pensamentos bons, criativos, dando vida à alegria, com pensações tão boas, pensações de amor, de fraternidade, de caridade, buscando na prece esse momento nosso. E não precisa ser falada, não, pelo contrário, quanto mais silenciosa, mais entregue, sabe, a gente vai conseguir tomar decisões melhores, sem reação. Só reagimos quando a gente sente que o ego está ali sendo curado. Aí nós reagimos rápido, nem sabemos por que estamos ferindo tanta gente. Que possamos ter essa decisão firmada em nossa mente. E eu vou terminar com o que é isso? Uma poesia? Não sei se é uma poesia. Não, é um ditado, né? É muito bonito, esotérico, que diz assim: pobre de ti, se pensas vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Pensa grande e teus feitos crescerão. Pensa pequeno e depressa irás ao chão. Porque a mola, a força que te impele à frente é a decisão firmada em tua mente. Por isso, olha ao alto, que ao alto se destina. Quem não confia em si, anda para trás. Por isso, olha sempre ao alto, porque o querer é a força arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Mas, nem sempre, o mais forte, mais longe o disco lança, e nem o que mais corre, mais cedo a meta alcança. Mas aquele que vai, mesmo que vagarosamente, lentamente, com a decisão firmada em sua mente, acreditando na força divina que te move. Você está mergulhado nessa força. Creia em ti, creia no amor, creia na bondade, creia na força do teu pensamento. Seja luz, seja leve, acredite em Jesus. Muito obrigada, queridos, que possamos refletir sobre isso, que nossos pensamentos sejam puros, sempre conectados ao Pai da vida, que possamos, assim como Maria Madalena, acreditar e colocar em prática esse amor maior, deixando que o mal chegue, ultrapasse por nós sem mexer conosco, que ele simplesmente passe e que o nosso olhar seja um olhar amoroso, um olhar diferenciado, um olhar como Jesus nos olhou.
é praticando, é começando, é devagarinho, mas que cada dia seja um dia. Que possamos aproveitar o dia de hoje, cada dia, cada momento, com toda a intensidade do nosso ser, olhando para as oportunidades, olhando como quem quer aprender, olhando como quem quer ensinar, porque somos mensageiros uns dos outros. Que a paz comece em nós. Sonde a paz. Adeus. Muito obrigada. Muito obrigada, Marluce. Vocês viram, né? Vão prestar bastante atenção nas técnicas que ela colocou. Porque vocês prestaram atenção que ela falou, ela fez a aceitação, o barulho parou? Vocês repararam? Foi demais. É uma pensação boa. É uma pensação maravilhosa. Então, eu queria, gente, compartilhar com vocês aqui uma frase que foi retirada da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ele diz assim: na nascente de todos os atos, palavras e ideias estão os pensamentos. Mudemos a matriz e teremos uma vida renovada e mais feliz, pois bem pensar é a elevada forma de viver. Muito linda, né? Então, nesse momento, nós vamos convidar a Mariana Carlinda para nos ajudar a emitir vibrações positivas de amor e luz. E hoje, gente, eu queria pedir para vocês todos mentalizarem as mamães, que todas elas possam receber o nosso carinho, que possam receber muito amor. Boa noite a todos e todas. Que bom ver a casa cheia, que bom compartilhar esses momentos da música, das palavras. E depois de refletir tanto sobre o pensamento, sobre o potencial do pensamento, nós vamos fazer uso do nosso pensamento, direcionando então vibrações de muito amor. Vou convidar todos que se sentirem à vontade para fechar os olhos. E nós vamos juntos, nesse momento, procurar com o nosso pensamento direcionar as nossas melhores vibrações, energias de amor, energias salutares que possam envolver todo o nosso planeta Terra, este planeta que passa por esse momento de mudança, que é a nossa casa, a nossa oficina de trabalho, para alguns de nós em alguns momentos o hospital, mas que é um planeta adequado às nossas necessidades. Que as nossas vibrações de amor possam auxiliar na implantação da paz mundial. Que essas vibrações de fraternidade possam chegar a tantos lugares que se encontram envolvidos em conflitos armados. Que essas energias cheguem a esses corações, levando a esperança em dias melhores, levando a certeza de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Que as nossas vibrações possam chegar àqueles corações abnegados que agem em tantas ações humanitárias esparramadas por todo este planeta, que levam os remédios necessários, o atendimento médico, o consolo, o alimento, o agasalho, a palavra amiga, a mão estendida. Que essas pessoas possam sentir em seus corações Deus confortando, Deus auxiliando, Deus movendo para que possa sempre praticar o bem, o amor e a caridade para com o próximo. Vamos vibrando por todos aqueles que possuem cargos de liderança, seja na política, na ciência, no desenvolvimento das tecnologias, nas artes, nas religiões, para que todos possam conduzir essa responsabilidade, não apenas com as ideias materialistas, mas com a moral, procurando sempre observar o bem da coletividade. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, por todos os estados, por todos os municípios, pelo estado de São Paulo, pela nossa região, pela Baixada Santista, pelo Vale do Ribeira, pela nossa cidade, pela cidade de Peruíbe. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram adoentados, aqueles que se encontram entristecidos, aqueles que se encontram nos diversos conflitos das emoções, dos sentimentos, os conflitos existenciais. Que
todos possam receber nesse instante essas vibrações como um abraço amoroso, que acolhe, um abraço que traz aquela vontade de caminhar, de seguir, com a certeza de que sempre caminhamos juntos com Deus, junto com os amigos da espiritualidade, que nos amparam, que nos orientam e que, por vezes, seguram as nossas mãos, nos ajudam a levantar nos nossos tropeços. Vamos vibrando de maneira muito amorosa pelo movimento espírita, por todas as casas espíritas, por todas as atividades desenvolvidas, e nesse momento vibrando muito especialmente por essa atividade do mês espírita, que é um momento de divulgação da doutrina, um momento de alegria e de confraternização, que possamos sempre, além de buscar o esclarecimento das nossas mentes, que possamos buscar principalmente a vivência do Evangelho de Jesus. E uma das formas de fazer isso é nessa fraternidade, de nos encontrarmos, de sentir a alegria de estarmos uns com os outros. Vamos vibrando de maneira muito especial por todas as mãezinhas, todas, para que possam receber nesse instante todo esse carinho, toda a gratidão, por terem aceitado serem tutoras dos filhos de Deus. E de maneira muito carinhosa e muito amorosa, vamos vibrando pelas mãezinhas que já se encontram no plano espiritual, que elas também possam sentir as nossas vibrações como um abraço carinhoso, de saudade, de gratidão, de alegria por termos compartilhado uma jornada juntos. E pedimos permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, que também possamos ser beneficiados por essas energias de amor, por essas energias salutares, que auxiliem na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, no nosso equilíbrio espiritual, para que possamos transformar essas palavras que ouvimos na noite de hoje, para que possamos transformar todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos traz em ação no nosso dia a dia, que possam fazer realmente sentido às nossas necessidades. E deixamos uma vibração de muito amor e de muita luz, para que possa ser conduzida pela espiritualidade, para onde for mais necessário e urgente, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Mari. No próximo sábado, dia 17 de maio, nós teremos o tema Responsabilidade pela Palavra e Redes Sociais na Perspectiva Espírita, com a palestrante Sarina Rodini, na Casa Espírita Boas Novas, em Pedro de Toledo. Estão todos convidados. E vamos ouvir então mais um pouquinho de música com o casal Mauro e Valéria. Uma boa noite a todos. Quero aproveitar que hoje é o Dia das Mães e homenagear nossa Mãe Maior, Mãe de todas as mães. Lembrando que ela é a nossa intercessora, é ela que nos acolhe, nos socorre, nos ampara nos nossos momentos de aflição. Lembrar daquela noite divina, onde ela, maravilhada, vê a materialização do anjo Gabriel, que chega a ela e diz: Ave cheia de graça, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja tua vontade. Serva sou de todo amor.
teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade diamante. Boa nova, ave, nós cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova, ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ao Senhor nos dará-nos achas de graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça com amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. Obrigada. Obrigado.